Olá, bem-vindo à nossa aula de Cultura Maker. Continuando o assunto de Arduino, hoje a gente vai fazer um exemplo prático de um circuito eletrônico, né? A gente vai usar o Arduino como o comandante, aquele que vai comandar o que vai acontecer no circuito eletrônico, né? A gente não vai fazer ele fisicamente, né? Então, para ajudar, né, a visualizar como é que é feito o circuito, eu vou usar o Tinkercad, que é um Tinkercad que é da Autodesk, tá? Então, aqui vai um passo a passo, né, um tutorial de como fazer isso, esse circuito, ok? Então, vamos começar do início, né? Vocês abram o browser que vocês utilizam normalmente, qualquer um funciona. Você vai escrever tinkercad.com, já está ali. E ele vai entrar, né? É um site da Autodesk, né? E que permite fazer esses projetos, né? A gente vai iniciar a edição, ele vai pedir, né? Você pode entrar como aluno, se você já estiver na escola, ou por conta própria você cria uma conta pessoal, certo? Eu vou aqui, eu já tenho uma conta, então você entra na conta. Se você tiver uma conta da Autodesk, ela funciona, então não precisa se cadastrar, você já está cadastrado, tá? E essa é a cara principal, né? A gente pode trabalhar com projetos 3D, né? Então ele tem uma interface de fazer projetos 3D e o ideal da gente aqui é circuitos, né? Então a ideia, né, é criar circuitos. E vamos aqui criar um novo circuito. Fechar essas questões aqui. Dos componentes básicos, a gente tem esses componentes de eletrônica e tem os específicos, como por exemplo do Arduino, né? Então vem um Arduino já com algumas coisas. Esse daqui é o Blink, que é algo que a gente vai fazer agora, mas só que um pouquinho diferente. Vamos lá. Vou no básico e vou pegar o Arduino. Então eu clico aqui e ponho o Arduino aqui na minha mesa, certo? Vocês veem que a ligação com o computador ainda não está feita, né? Isso é a última coisa que é feita. Então, está aqui a placa de Arduino, ok. E eu vou ter que montar esse circuito numa placa de ensaio, na protoboard, né? Para melhorar aqui, eu vou girar ela. Ó. Eu venho aqui, giro, né? Vou colocar nessa posição aqui, né? Depois é só puxar a mesa aqui que a gente ajusta as coisas. Você pode fazer zoom, né? Então, normal. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês como é que faz a princípio, como que faz um circuito. A gente vai fazer o circuito mais simples que existe, né? Que é um LED piscando, né? Então, eu vou ter um LED e eu vou prender ele, vou virar ele, por que eu estou virando? Porque como que funciona a protoboard? Estas linhas, ó, vocês veem, ó, todas estão ligadas uma com a outra. Se eu colocar aqui todas essas, então, ó, tudo que for ligado nesses pontos aqui, né, ele está interligado. O que for ligado aqui está interligado. E aqui é o contrário. Então, tudo que for colocado na linha está interligado. E então, eu quando pego um elemento que tem dois polos, positivo e negativo, que no caso aqui
Tá certo, vou deixar assim, não tem problema não. Eu tenho que colocar um numa linha e outro na outra, senão não entra a energia e sai, né? Não faz o circuito, né? Então eu coloquei aqui, né, o LED, né? Quais são as primeiras coisas que a gente faz aqui? Primeiro, ele não tem negativo ou positivo, né? A gente entende que o terra, GND, ground, né, é o negativo, ele tem vários pontos negativos, tudo é a mesma coisa. Então, eu vou pegar um fio preto, que normalmente a gente usa, olha aqui, a cor preta para o negativo. Eu puxo um fio e dá os alinhamentos ali direitinho. Pronto. Então eu liguei o fio preto. Então todos esses pontos teoricamente estão energizados no negativo, né? E eu vou querer que um dessas portas mande um sinal pro LED. Uma vez que o sinal é uma voltagem, é uma corrente de 5 volts. Então ele vai entrar no LED, vai acender e vai voltar para o terra. Então, esse que é o circuito. Então, como ela é vermelho, eu vou pegar não, preto. Aí eu venho vermelho aqui. Vou pegar ele e vou trazer a qualquer um desses pontos aqui, tá? Vou colocar esse aqui no meio, não ficou muito bom, não tem problema, é só ajeitar aqui. Pronto, aí fica direitinho. Isso aqui é a prova de qualquer um que seja tenha transtorno obsessivo compulsivo, né? Isso daqui dá para fazer tudo certinho, bonitinho. E a saída aqui é 5 volts. Só que aí já é um pouquinho de conhecimento de eletrônica. O LED ele aguenta apenas 1,5 ou, se não me engano, algo parecido de 2 volts no máximo, né? Então o que a gente faz? A gente tem que reduzir essa voltagem, né? E a gente usa para reduzir um resistor. Então eu vou pegar um resistor aqui, né? E quanto que tem que colocar? Se eu colocar 220 ohms, 220 ohms, ele vai funcionar bem. Ah, mas então eu preciso de conhecer eletrônica para saber isso não? Isso daqui? Não. Quando você quiser usar um LED, você vai lá procurar, vai vir aqui, ó, escrever Arduino LED, né? Aqui, propaganda. Então, aprenda a piscar um LED com Arduino. Então, ele vai ensinar aqui, né? Então, ele normalmente vai dar essas dicas de qual resistência tem que usar, às vezes tem que usar um capacitor e tal. Então, esses detalhes a gente consegue encontrar na internet sem muito problema, tá? Então, agora eu preciso ligar o negativo nessa perna, só que eu vou usar o resistor, que eu vou virar ele também, né? E eu ligo daqui do negativo, aí ele passa para essa perninha dele aqui, passa por dentro do LED e volta, é o contrário, né? Eu acho que a gente costuma falar isso, né? O positivo vem, né? Passa pelo LED, depois passa pelo resistor e volta pelo preto, né? Isso daqui que é o circuito. Tá. Aí eu poderia ter ligado esse vermelho aqui e depois feito uma ligação do vermelho para aqui? Pode, mas aqui já dá uma simplificada mais ou menos no circuito. Ok, então já temos aqui um LED teoricamente funcionando. Agora a gente precisa ensinar o Arduino como é que ele vai fazer para piscar esse LED, né? Então a gente vai lá no código. Aqui está o código de blocos, tá? Eu não quero
entrar nessa seara, né, de ter que estudar como é que funcionam os blocos, eu vou usar o texto, que é o programinha básico em código C++, né? Então, PinMode, né, em primeiro eu tenho o setup, que é para informar tudo que precisa ser informado para o Arduino antes. E o Arduino vai executar tudo que está dentro do loop. Então, o PinMode, eu tenho que falar que eu vou usar a porta 13, né? E essa porta é de saída, porque quando eu tiver um sensor, ela vai ser de entrada. Então, eu vou dizer que o pin, esses pontinhos então são pins, né? O modo do pin 13 é de saída. Ok, já informei isso daqui. E eu vou colocar no lugar daquela variável que tinha, o 13. Da mesma coisa aqui, o 13. Então, essa função aqui, né? Digital write significa para fazer uma saída digital aonde? No pin 13, né? E eu vou jogar o máximo de corrente nele. Isso quer dizer, vai acender o LED. Eu vou tirar isso daqui, ó. Bom, isso daqui é explicação, depois eu tiro. Você pode deixar essas linhas de explicação, ajuda a entender, mas depois isso daqui vai embolar muito o programa, então depois eu vou tirar, mas deixa aqui. O delay é o que? Ele está falando para dar um atraso na programação, quer dizer, o programa vai ficar parado esperando o tempo que está anotado aqui. Esse valor é de milissegundos, né? Milissegundos. Então, 1000 vezes milissegundos é 1 segundo. Então, eu vou só mudar aqui, vou botar 2 segundos, né? Então, ele vai ficar ligado 2 segundos, né? Depois ele vai desligar e ficar desligado 1 segundo. Então, eu botei diferente aqui para vocês verem aqui a questão. Então, aqui o programa, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, eu posso fechar o código aqui para ver o que vai acontecer. Iniciar a simulação. Então, ó, ele engatou aqui. E ele está fazendo o que? Ele mantém 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo. Né? Então ele está piscando do jeito que a gente está mandando. Né? É um exemplo simples demais. Né? Eu nem precisava talvez usar um Arduino para fazer ele ficar piscando. Né? Eu poderia usar um capacitorzinho, uma outra resistência aqui para definir a velocidade que ele ia piscar e só. Né? E é só um exemplo. Mas o Arduino permite outras coisas. Então, eu vou parar a simulação e eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar este vermelho para cá, para ajudar um pouco aqui no espaço. Eu vou... Opa! Ó, aqui. Ó, então, aqui está o vermelho. Eu vou pegar um outro LED. Vou colocar ele na cor amarela. Vou virar ele. Né? Vou colocar aqui. Vou pegar um terceiro LED. Vou colocar ele na cor verde. Vou girar ele também. Então aqui, ó. O que é isso aqui? Um semáforo, né? Então, aí como que a gente vai fazer esse semáforo funcionar? Se eu tenho o vermelho, né, o 13 para o vermelho, eu posso pegar um fio amarelo, por exemplo, no 12, e vou colocar aqui. Ficou tortinho, a gente conserta, né? Então, portão 12. Tem que ser em ordem? Não, não precisa. Por isso, só a título de exemplo, eu vou pegar esse no 8. Ah, ele aqui ficou
verde. Deixa eu tirar, botei ele amarelo. Pronto. Então, né? Não precisa cor, tá? Você usa uma padronagem, eu uso a padronagem preto para a terra e as outras cores do jeito que quiser, né? Tem branco, azul, o que for, né? Vocês veem aqui, ó, coloração de fios, certo? Então tá aqui. Ótimo. Então, para cada LED eu vou precisar do quê? De um desse daqui. Então eu vou copiar, né? Como copia? Ctrl C, Ctrl V. Ah, é igual, né? Que a gente tá cansado de ver para lá e para cá. Ah, e se ele ficar virado assim? Deixa eu ver. Não faz diferença nenhuma. Para o resistor não faz diferença nenhuma. Vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então agora eu tenho 3. Agora a gente tem que ensinar ele a trabalhar com esses 3. Então nós vamos no código. Então a primeira coisa que a gente vai falar é que ele vai usar o pin 12 e o pin 8, todos para a saída, certo? E agora a gente vai fazer esse acende e apaga com todos eles. Então eu vou copiar todo esse trecho, Ctrl C, dou um Enter, Ctrl V, dou um Enter, Ctrl V. Então, se esse é o 13, esse daqui vai ser o 12. Este vai ser o 12 também. Este vai ser 8. 8. 8. Se quiser pode dar uma ajeitada aqui. Certo? Se quiser pode dar um espaço para você entender melhor o que está acontecendo. Então, ó, ele vai acender. Vamos pensar aqui no semáforo. Normalmente o vermelho fica mais tempo, então vamos colocar 4 segundos, certo? Aí ele apaga, espera um segundo, acende o amarelo, que é o 12, e ele vai ficar só 2 segundos, ele apaga, e depois o verde, que é o número 8. O número 8 eu vou deixar ele também com 4 de tempo. Ele vai apagar, né? E voltar aqui no começo. Então ele vai ficar sempre nesse loop, né? Vamos ver se isso funcionou. Aí ele coloca, reseta. Aí, ó, vermelho, amarelo, verde. 1, 2, 3, 4. Vermelho. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Viu? O tempo muda, né? Então aqui a gente já criou um semáforo. Mas vem cá, normalmente quando o vermelho apaga, automaticamente já acende o amarelo. Então a gente pode parar, voltar para o código e tirar esse 1 segundo que tem aqui entre uma lâmpada acender e a outra apagar. Vamos ver o que vai acontecer. Fechar o código, iniciar. Se lá no código você escreveu alguma coisa, ó, do vermelho pulou para o amarelo, para o verde, né? E depois volta para o vermelho, né? Ah, eu quero que o verde, quando ele for chegando, quando ele for finalizando o tempo do verde, que ele dê 2 piscadas, né? Então, vamos parar o código, né? Então, esse daqui já é o código do azul. Eu só vou ter que repetir ele 2 vezes, mais 2 vezes. Vai ficar mais ou menos aqui. Né? Vou tirar esse espaço que está aqui, né? Então, só que ele vai piscar, né? Ó, terminou o verde. Ah, ele vai ter que ter um tempinho.
Então, na verdade, eu vou botar esse delay para a linha de baixo. Não vai modificar o funcionamento, isso daqui é só para organizar a coisa. Então, um segundo. Esse é o pisca-pisca, então vou botar aqui, né? Um segundo, ó, tudo é o 8. Um segundo aqui. E esse último não precisa, porque à medida que ele apagar, o vermelho já acende automaticamente. A gente deixou isso na outra... Uai. Apagou, tem que não devia aqui. Isso. Pronto, aqui, né? No C a gente pega uma rotina desde aqui, sempre abre com chave e fecha com chave, para saber que essa é a rotina inteira. Então vamos lá. Se escrever alguma coisa, quando você mandar iniciar, ele vai indicar que está esquecendo. Por exemplo, ó, vamos lá. Eu esqueci de botar um ponto e vírgula. Se eu iniciar, ele vai falar que essa linha aqui está esquisito, está faltando tal coisa. Então você vem aqui, né? Fecha esse negócio que indica que houve um erro, você inicia de novo, né? Está explicando como o depurador funciona. Então, vermelho, amarelo, verde. 1, 2 e já vem o vermelho. Né? Então a gente fez aqui direitinho, fechar aqui o código, para isso daqui funcionar. Certo? Imagina, então, que eu queira, eu tenha um semáforo de automóveis, só que em cima de uma faixa de pedestres. Então, ele normalmente ele fica no verde, mas se eu der um comando, ele vai passar para o vermelho, né? E o vermelho vai ficar, ele vai passar lá e volta para o verde, né? Então, a primeira coisa que tem, e vai abrir o de pedestres. Então, eu vou pegar um LED, botar ele na cor azul, né? Vou virar ele aqui, para ficar igual aos outros, e vou colocar ele aqui. Né? Então, esse é o de pedestres, certo? Tá, ok. Então, quem que vai acender? Vai ser um pin desses que eu escolhi, né? Posso escolher qualquer um deles? Pode. Vou pegar o 4. Então, eu já coloquei aqui o azul. Então, vou pegar o 4. Opa, era aqui. Então, vou puxar isso aqui para cá. Ok. Ficou ok. Tá aí azulzinho, bonitinho. E eu vou precisar, para acender ele, então copy paste. Então o mesmo esquema para acender ele, só tem que vir uma energia por aqui, volta por aqui para o terra, né? Tendo essa resistência que são todas iguais, independente para que lado que elas fiquem, né? Eu vou até invertê-la de novo. Isto. Pronto. Então, todos iguaizinhos, né? Esses resistores, cada um vai proteger o seu LED, né? Se quisesse, eu podia fazer até um negócio em que eu usasse só um, né? Resistor para todo mundo, né? Mas deixa assim por enquanto. Agora, outra coisa que eu preciso é o botão, né? O botão ele funciona o seguinte: este lado é conectado sempre, os dois, né? Eles estão fechados em curto, aqui e aqui. Então, o que eu fecho ou abro é em relação a essas duas perninhas, ou essas duas perninhas. Então, o que eu tenho que escolher uma delas e vou usar elas como referência. Vou virar, né? Porque elas têm que ficar em trilhas diferentes.
vou colocar aqui para ele ficar preso do outro lado aqui, né? E como que eu faço? Eu vou pegar, né, o negativo, né, e ligar ele neste pé. E o outro pé vai em algum lugar que vai ser de entrada. Eu vou escolher o 2 como entrada, tá? Vamos mudar ele de cor aqui. O verde já foi, o amarelo já foi, vermelho. Vou usar o cinza. Então vou pegar o 2, vou botar ele aqui, certo? Pronto. Então, aí viu que às vezes você pode pegar um circuito para te ajudar, né? Então, eu tenho que alimentar esse botão, né, com 5 volts da placa, certo? Então eu ponho do outro lado. Esses 5 volts preenchem o botão que vai jogar no pino que eu preciso, né? O botão, então, ele precisa de uma posição 0 e uma posição 1, né? Ou 5 volts, né? 0 volts ou 5 volts. Então, eu vou colocar os 5 volts aqui, vou usar a mesma cor, vou jogar ele aqui nesse ponto, não ficou muito bom aqui, agora tá bonitinho, né? Então joguei esse para cá, né? Este daqui, deixa eu apagar ele, eu vou jogar no outro, então quer dizer, ele entra por um lado e sai e volta para cá. Então vou fazer assim para não atrapalhar. Isto. Então ele vem os 5 volts aqui, volta e tal. Só que para zerar ele, eu preciso ligar a linha que tem o que vai para o pin que vai receber a informação, eu tenho que ligar ela com um resistor no negativo, no ground. Então vamos voltar aqui, né? Quem que tá, o que vai para esse tem que ficar ligado no ground. Então eu vou pegar um desde aqui e eu vou usar essa resistência, não. Eu vou usar um kilo-ohms, né? Por quê? Porque aqui já está me dizendo, ó, tem que usar este resistor. Ó. As coresinhas deles é que indicam que ele é de 1 kΩ. Então, ó, não, 10 kΩ. Então vamos mudar aqui, 10. Certo? Então, isso daqui vai zerar o botão. E quando eu apertar ele vai fazer o contato aqui e jogar 1 para lá. Né? Então ele precisa... ele vai fechar o lado de cá e jogar 5 para cá. Né? Isso daqui não entendo bem por que tem que ter esse zeramento aqui, mas é assim que funciona, né? Então às vezes a gente nem precisa saber dos detalhes, é só procurar como é que eu monto o botão e pronto, certo? E como que eu chamo ele, ó? Esse daqui são os jeitos, deixa eu ver aqui, programação, né? Um vai ser input, o push button é input e o LED output. Então nós vamos voltar aqui ao nosso código, lembrar que nós temos um pin mode no 4 para acender o LED azul. Acho que tem que ser tudo maiúsculo. E agora sim eu vou dizer que o pin mode, o 2,
ele é de entrada de informações, certo? Então vamos lá. Então ele normalmente ele é verde. Verde quem? O verde é o 8. Então eu vou colocar o 8 aqui em primeiro. Então ele está sempre aceso. X. Ele está sempre aceso. Tá? Então ele não precisa de delay, porque ele está sempre aceso. Ele não precisa ser desligado por enquanto. Aí eu tenho que ter informação, né? Eu vou fazer, enquanto esse é um digital, escrever a saída, para a entrada, né? Que vai usar é o digital read, né? Então, se if é digital read, aonde? Qual saída? É o 2, né? Aqui. For high. Opa, vamos lá. Ah, tá aqui. Então, se for 2, fecha. Se ela for igual a low, então o que eu faço? Né? O que vai acontecer? Né? O if, se não me engano, eu tenho que abrir, ou não precisa, ele já funciona de forma adequada. Vamos lá. Então tudo que tiver entre esses dois aqui, né, ele vai acontecer se ele for apertado, né? Ah, low não, apertado é high. High, né? Tô testando, tô pensando como que eu vou fazer isso daqui agora, né? Nesse momento. Então, pode ser que a gente tenha algumas coisinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com ele piscando, né? Tem que, né, fazer a indentação aqui. Então, a primeira coisa que tem que fazer é desligar. Então, isso daqui eu vou tirar. Não precisa. Desligar, né? E eu vou precisar de um... Cadê ele? Aqui. Eu apaguei coisa demais aqui. Aqui, né? Então a primeira coisa é desligar, depois ele vai esperar um pouquinho, um segundo. Vou colocar aqui, um segundo. Um segundo, ele vai acender de novo. Eu estou fazendo certo? É o 8, né? Eu peguei errado aqui. Então, 8. 8, né? Então ele vai acender de novo. Vai ficar um segundo. Né? Vai apagar, vai acender, apagar. Aqui é 8. 8. Ele vai
De novo, dá mais uma piscada. Então, ó, ele desligou, né? Então, ele ligou, desligou, ligou, desligou. Pronto. Então, depois disso, ele vai ter que ligar. Então, piscou, vem para o vermelho. O vermelho é o 13, né? Então, vamos lá. Vai ligar o 13. Vamos dar um espacinho. Tirar esse delay. Não precisa dele. Ele vai acender o 13. O 13 significa que abriu o vermelho. Então, o azul pode acender também. Então, o azul é controlado pelo 4. Então, aqui é o 4. O azul acendeu. Quanto tempo que precisa para atravessar? Sei lá, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Aí, o que acontece? Eu desligo o 13, eu desligo o 8. Será que isso tudo vai funcionar? Depois agora eu vou precisar acender o amarelo. Eu marquei tudo errado aqui. Low. Aí desligou os dois. Ligou agora quem que é o amarelo? É o 12, né? Então, ligou o 12. Ele fica 2 segundos em amarelo, né? E volta. E por fim, né? Ele volta a acender o verde de novo. Então, eu estou esquecendo aqui. Tem que apagar o 12. Low. E acender daqui e volta para o começo de novo. Ele continua ligado. Isso. O resto aqui eu posso apagar. Vamos ver se vai funcionar esse trem. Fechar aqui a chave. Vamos lá. Iniciar a sessão. Parece que está tudo correto. Opa, está tudo verde. Se eu apertar aqui, ele apaga, ó, pisca o verde. Passou para o vermelho e o azul está aceso. Passou para o amarelo e agora voltou ao verde. E o amarelo não apagou. Né? Ficou faltando só isso daqui. O amarelo não apagou. Então quer dizer 12. Tá. Esse aqui nem precisa porque aqui já está ele. Então eu vou tirar ele ali. Era aquele 12, aquela última linha que estava errada. Vamos de novo. Então, ó, tá verde. Eu vou apertar o botão de pedestre. Olha lá, começa a piscar. Passa para o vermelho. Esse daqui também está aceso. O azul continua aceso. Então eu esqueci de apagar ele também. Né? E voltou para o verde. Olha lá, de novo aqui. Onde que eu esqueci de apagar? O azul é quem? É o 4. É aqui, ó. 4. Não, aqui. 4. Certo? Então, agora vai dar certo. Então tá verde, eu aperto. Ele pisca.
vermelho e o pedestre. Aí para o amarelo o pedestre já fecha. Eu podia fazer o contrário, o pedestre só fechar enquanto o amarelo estava e o verde aqui, né? Aí se eu quiser de novo, ele está piscando, vermelho, amarelo e verde, viu? Viram então? É uma programação relativamente simples, né? Porque é só ficar dando ordens, né? Ficar dando ordens para a lâmpada acender, lâmpada apagar, ler o que se o botão está apertado, né? Vocês viram então que esses fazem saída, este faz entrada. Então é bastante simples, né? E o que pode acrescentar? Tem de tudo. Tem potenciômetro, né? Interruptor deslizante, o capacitor para usar. Se eu quiser, eu posso usar uma bateria de 9 volts para alimentar ele, né? Funciona também eu tiro esse daqui, né? E boto a bateria funcionando, né? Eu tenho um motorzinho, tenho um servomotor, né? Um motor de vibração, um motor de engrenagem. Deixa eu ver o que é isso daqui. Motor de engrenagem de uso não profissional. Tá bom. LED RGB, quer dizer, o mesmo LED ele fica vermelho. Isso então é uma boa ideia, né? Substituir essas 3 lâmpadas por um LED RGB. Tentem fazer isso daí como primeira mudança, né? Não, isso é só para vocês tentarem. Quem quiser tentar, quem achar que não entende eletrônica ou não entendeu muito do que foi falado aqui, não tem problema, tá? Isso é só para quem está mais curioso aqui, certo? Então, o piezo, se não me engano, é para som, tem um multímetro, sensor de temperatura, né, para saber se está frio, quente. Então, eu posso ligar todos esses, né? Esse daqui é o verificador de umidade do solo. Então, eu posso acrescentar eles aqui em todos esses pontos da placa para serem comandados pela placa, né, a placa do processador, ok? Então é isso, né? Tá explicado mais ou menos como funciona. Se alguém quiser tentando, pode ir vendo o vídeo e indo passo a passo, né? E tranquilo, ok? Obrigado por hoje.